meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui com a gente hoje. No dia em que nós comemoramos o encontro do A com o B, ou do azul com o amarelo, ou do verde com o vermelho, ou seja, opostos, mas não muito. Eu vou trazer para cá, para esta série Vozes do Brasil, uma pessoa que eu pessoalmente, já que é uma pessoa, né? É redundância, mas é verdade. Pessoalmente, eu gosto muito dela, mas ela é loira, eu sou moreno. Ela é São Paulina, eu sou palmeirense. Eu estou falando São Paulina e tal, porque é uma pessoa, né? É feminina. Eu estou falando também que ela tem uma voz bonita e a minha voz de gralha não combina com a dela. E ela fala gostoso. Ela, quando está no ar, no seu programa ou no seu podcast, etc, etc, ela agrada de uma maneira que a pessoa fala, não toca a música agora, eu quero conversar mais. Mas às vezes tem que tocar a música e tal. Vem aqui para a tela, Mônica Leão. É alegria em pessoa. Como eu gosto dessa menina. Como eu gosto desse homem. Que bom te ver, que bom te ver. Morrendo de saudade, Lu. Eu também. Nós estamos aqui contando a história do rádio, desses 100 anos que o rádio já viveu aqui no Brasil, e sempre trazendo histórias com as pessoas que fazem parte dele. Né? Algumas que às vezes a gente traz para cá já fizeram, porque já se aposentaram, já pararam e tal. E outras delas estão em plena atividade, em pleno vigor. Então, hoje eu vou querer saber tudo desta São Paulina, semiloira. A minha mãe também era São Paulina, então nunca brigamos, portanto, se brigamos foi por outros motivos, não por causa de time. Meu pai é palmeirense. Então tá, e um forte abraço para ele, apesar das tristezas que nós temos passado ultimamente. Mônica, o começo de tudo é o que me interessa quando a gente abre o programa. Esta menina nasceu em que cidade? Como é que ela descobriu que ela tinha pique para as artes, inclusive locução? Conta um pouquinho desse começo e eu vou interferindo no meio. Tá ótimo. Eu sou Sotero Paulistoca. Eu nasci em São Paulo, sou filha de baianos e sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então tem Bahia, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro na minha mistura. É claro que nesse momento incerto do mundo, eu não sei quando eu volto para a Bahia, quando que eu volto para o Rio de Janeiro. Mas sempre tendo uma oportunidade, eu vou que vou. Eu nunca sonhei em trabalhar com rádio, com a voz, com a comunicação. Mas desde criança, desde os meus 5, 6 anos de idade, sempre tinha um amigo, um parente, falava, seu Leão, Dona Lúcia, que são os meus pais, a filha de vocês tem uma voz diferente. Eu não era aquela pirralhinha com vozinha estridente. Então, eu sempre tive uma voz diferente, um pouco mais adulta para a minha idade. E quando eu fui me formar no primeiro grau, e foram decidir ali quem vai ser o orador da turma. Tem que ser a Mônica. Tem que ser a Mônica, porque ela é líder da torcida, líder da gangue, é ela. Fui para o Colegial Técnico de Processamento de Dados. Quem que vai apresentar o projeto? Tem que ser a Mônica. Então, eu posso dizer que eu fui descobrindo nos detalhes que eu poderia me tornar radialista, locutora, comunicadora, que tinha um ziriguidum aí. Quando eu fui para o colégio e fiz estágio na Sabesp, todo mundo falava, Mônica, você se comunica muito bem, eu organizava a festa, quando eu precisava e não precisava, eu ia para a rua junto com o povo que tinha que fazer leitura de água na rua, ainda nos tempos de prancheta, Sabesp! Eu fazia tudo. Apresentava os shows para a peãozada, eu que contratava o boi mecânico, que fazia a animação das festas, e isso ainda antes dos 18 anos. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, bom, certeza que eu tenho que ser quando crescer, arquiteta. Eu fui tentando fugir. Arquitetura e urbanismo, é lógico, não durei um ano. Com 18 anos, deu 6 meses de São Judas, eu estudava lá, eu tomei um esporro do coordenador do curso, que eu era muito divertida, muito comunicativa, muito engraçadinha para um curso de arquitetura. E ele tinha razão. Hoje eu sou grata.
Sou muito grata a ele. Todos aqueles absurdos que eu ouvi com o dedo na cara, eu sou muito grata a ele. Só que na época eu já fazia estágio numa outra empresa, no primeiro ano da faculdade, que é a Mondial Assistance, uma empresa francesa, com afiliadas aqui no Brasil, e eu estava na Casa das Rosas, já era um presságio. Casa das Rosas fica na Paulista. E um dia, um dos gestores lá da empresa me chamou para conversar, e eu falei, eu devo ter feito uma lambança no atendimento de telemarketing, trabalhava me comunicando com as pessoas. E aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, trabalhar? Você devia estar em rádio, menina. Você tem uma voz muito bonita, eu pego aqui as ligações, você passa calma com a sua voz, você atende o cliente tão bem, eu tenho aqui uma pilha de elogios para o seu atendimento, o quanto que você se comunicou direito, o quanto que você acalmou as pessoas que estavam num acidente de carro, numa pane no meio da rua, você está na área errada. E eu falei assim, olha, eu vou juntar uns sinais aqui, eu acho que... Eita! E foi na mesma semana que o meu coordenador do curso de arquitetura falou, você é muito divertida, muito comunicativa para esse negócio de arquitetura. Aí eu falei, tem dois malucos falando de jeito diferente, é a mesma coisa. Só que esse gestor da Mondial Assistance falou assim, só tem um detalhe, a gente está com um projeto novo que é o Telesp Baby Vivo Celular, isso em 99. E você precisa dar o treinamento para a equipe. Aproveite, ou você me consegue um curso de teatro ou de locução, que você está na área errada. Eu vi aqui que você faz arquitetura na faculdade. Eu saí da sala desse homem após fazer o treinamento, a gente passava uma mensagem para o BIP, então era da central que digitava essas mensagens para o BIP, para as empresas e para as pessoas que solicitavam a mensagem. A gente não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não era tão prática a vida. E aí eu consegui o telefone do Macunaíma e da Rádio Oficina, acho que também do Senac, e mais uma outra escola de teatro. Liguei para as 4 no mesmo dia, saí dali, fui na São Judas, cancelei o curso, porque no primeiro ano da faculdade você cancela, você não tranca. Não avisei pai nem mãe. E em uma dessas ligações tinha ligado para a Rádio Oficina e falaram assim, Mônica, tem uma vaga remanescente para o curso de locução que começa na segunda. Isso já era sexta-feira. Liguei para minha prima, que é minha cúmplice, mãe do meu afilhado, falei assim, tem uma missão, porque meus pais nunca foram muito deixar eu sair de casa, mesmo com 18 anos e tal, sou filha única, o Lu sabe como é, esse mundo de filho único, e aí eu fui fazer o teste na Rádio Oficina para essa tal vaga remanescente, pensando o quê? Eu vou fazer esse teste, não vou passar, mas vou saber como que é falar no microfone, vai ter alguém ali me orientando, não sei como é esse teste, mas vamos lá fazer, de repente eu gosto disso. Passei. E aí, lá para sexta-feira, óbvio, eu contei para os meus pais, assim, por partes. Olha, pai, olha, meu coordenador do curso falou mal de mim, o outro chefe falou que eu estava na área errada, eu tranquei a faculdade. Antes do meu pai infartar, eu falei, eu já estou inscrito em outro curso. E aí, foram todos felizes para sempre. Amém. Que coisa incrível. Você vê que há males que vêm para bem mesmo. Mesmo. Porque quando a pessoa fala uma coisa que dói um pouco aqui para a gente, porque, poxa, foi falar exatamente que eu não sirvo para isso, é para o bem. Né? Ela está vendo coisas que você não está, até porque se ela está na chefia, ela tem mais experiência, ela tem mais conhecimento, verdade, e ela sabe o caminho. Agora, essa coisa de a pessoa perceber coisinhas, ou seja, detalhes, filigranas que podem transformar a vida, às vezes a gente não é que não percebe, a gente não quer entender que seja assim, porque senão fica cabotino demais. Qual é seu signo? Capricórnio, com ascendente em touro. Pois é, touro a gente já entende muita coisa. O Capricórnio tem essa coisa, às vezes ele vai, mas para um pouquinho e fala, poxa, será que é por aqui mesmo? Será que não é? E, de repente, vai em frente e acerta. Mas eu não quero interromper muito a conversa, eu quero mais que você continue dizendo. Você fez o curso de locução durante quanto tempo? 6 meses? 6 meses, só que a Rádio Oficina, ela, não sei se ainda tem, acredito que sim, tem mais uns 2 meses de estágio, 2 a 3 meses de estágio, onde a gente aprendia operação de mesa, que no caso ainda era fogão na época. Cheguei a ter aula de cartucheira, que nunca usei em nenhuma rádio, mas tive aula com cartucheira virada com vinil. Você sabe quando alguém disser o que é, você já sabe o que é. Eu sei, tô ligada, MD, disco, tá tudo certo. Eu sei mexer em tudo, mas nem com tudo eu trabalhei, mas sei fazer.
Bom, E e aí, aí, depois de conseguir, quanto tempo leva? Tem muita gente que não sabe. É bom a sim. gente conversar com estudantes de comunicação que sempre acompanham as nossas gravações, as nossas produções, os nossos programas, que é uma série imensa. Toda semana a gente tem um episódio novo. Por exemplo, o DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. Ninguém precisa comprar um DRT, como muita gente pensa, ou adquirir. Não. Você precisa ter um registro na Delegacia Regional do Trabalho, que comumente a gente chama de DRT. Quanto tempo leva isso a partir do momento que você terminou o seu curso, ganhou um diploma ou pelo menos um certificado? Quanto tempo leva para você oficializar isso? Foi muito rápido, porque eu fui até a delegacia do trabalho, peguei uma fila também muito rápida, né? Se não me engano, se estiver errado, você me corrige, Luiz, mas é a mesma delegacia dos porteiros, alguma coisa assim. Tem pouquíssimos radialistas, é muito tranquilo, você vai lá, dá a entrada, pega o carimbinho, tá tudo certo. Agora, aí vem o detalhe, o DRT não é o problema. Eu acho que muitas pessoas pensam assim, o DRT é o problema. Não é não. O problema é você conseguir um emprego na área. E ainda mais quando você quer conseguir em locução. Porque quando a gente para pensar, tantas pessoas que se formam, que adquirem esse DRT por mérito, porque foram lá no Senac, na Rádio Oficina, para quem está em São Paulo, e vem de outros estados também querendo fazer o curso aqui, muita gente vem de fora de São Paulo para fazer os cursos aqui, aí você fala, tá bom, eu tenho o DRT, mas quando você parar para pensar num time de locutores, vai entre 5 e 8 locutores, uma rádio com muito folguista vai ter 9 locutores, então é um mercado que também não é assim, tá bom, é difícil ter o DRT, difícil é você entrar na área, mas você tendo talento, você precisa de quantas vagas? Uma. Se tem 5, tá bom, você só precisa de uma, então não reclama. Concordo. Eu vou até adicionar alguma coisinha que eu acho importante a gente falar isso para quem tem essa vontade, esta sede de fazer locução e tudo mais. Veja bem, eu nunca fui dono de rádio, não pretendo ser. O dia que eu Amém. tiver a minha rádio, vai ser a minha rádio virtual, vai ser feita do meu estúdio de home office, é só assim. Mas se eu fosse dono de rádio, eu fico imaginando. Chegou uma pessoa com um DRT. Onde é que você trabalhou? Eu me formei ontem. Então, a primeira pergunta que fica na cabeça de um gestor, e eu estou me colocando no lugar dele, como é que eu faço? A moça é bonita, ela fala gostoso, ela convence pedindo emprego, mas como é que seria no ar? Então, preciso gravar. Às vezes a gente fala, vamos gravar um teste. Eu acho isso um pouquinho... É normal, todo mundo aceita, mas eu acho um pouquinho incômodo. Eu prefiro dizer assim, vamos fazer um registro de voz. Porque aí eu sei com quem eu estou trabalhando, o timbre da pessoa, e aí eu dou um texto do estilo de rádio que eu faço no meu trabalho, e aí a pessoa registra a voz e eu falo, tem a ver, parece que eu estou ouvindo. Em outros casos, no passado já se fez muito isso, vai sábado à noite, entre 10 e meia-noite, e fala. Sim. E aí eu vou ficar ouvindo de casa para ver se você faz o teste no ar. Outras vezes, a pessoa fica com um certo medo, né? E fala assim, então você vai fazer só sábado e domingo, ou vai fazer folga de alguém até que você pegue o jeito, mas de madrugada. Então tem todo esse jogo, né? Muitos dos colegas que já contaram suas histórias aqui, mesmo grandes nomes, disseram, olha, eu comecei cobrindo férias, eu comecei de madrugada. Então, isso também é normal. Mas, passado o pitaco, vamos ouvir de Mônica Leão como é que foi o começo dela, onde é que ela bateu, em que porta ela bateu e conseguiu a vaga número 1 de Mônica Leão. Olha, eu vou dizer que, não que eu seja uma garota de sorte, eu gosto da sorte, mas eu acho que eu passei tanto tempo nos lugares errados que quando eu cheguei na área certa, no meu destino, eu cheguei no destino. E o curso já começou a ser o destino, porque quando eu terminei a última aula, fui lá, dei entrada no DRT, o Ciro, dono da Rádio Oficina, me chamou para conversar e falou assim, as mesmas coisas que eu já tinha ouvido. Você é muito animada, você se comunica muito bem. Me chamou para conversar e falou, olha, estou abrindo a primeira rádio web do país. Juntei com um portal aí, a Jato, essa aí é para quem tem tempo, hein? Para quem teve um computador 286. Estou aí para o provedor a Jato, vamos fazer a primeira rádio web do país.
E aí eu estou pegando alguns ex-alunos, eu também vou fazer, o Miller, que foi meu professor de locução também, tem uma super produtora, também vai fazer. Então a gente vai misturar alunos, professores, ex-radialistas, vamos ver o que vai dar, vamos fazendo, no caminho a gente vai descobrindo. Vou começar essa rádio web. Você quer participar com a gente? Então fui a primeira locutora de rádio web desse país, tenho essa estrelinha aí no meu currículo. Tinha um time muito legal lá, e eu apresentei programas que ele criava com coisas que ele gostava e que ele acreditava, como o Lu falou, o dia que eu tiver uma rádio web eu vou fazer do meu jeito, no meu lugar. Ele fez uma rádio web do jeito dele, tocava o programa do Beatles, o programa do Elvis, e assim foi indo. E aí eu estando lá, um dos meninos que trabalhava lá junto também, fazia produção, o Gustavo Ribeiro, menininho que tá grávido de gêmeos, mais uma duplinha aí vindo pro mundo. Ele trabalhava também na Band 975, que não é a Band Vale, mas é em São José dos Campos, a Band 975, que também é do Grupo Bandeirantes aqui, a primeira rádio, porque até falei com a Cláudia Martins, que te mandou um beijo mais cedo antes de vir bater esse papo com você. Rádio web é muito especial, podcast é muito especial, mas para quem tem paixão, para quem tem amor por rádio, a primeira vez que você pega um aparelhinho de rádio e ouve você saindo de dentro daquilo, não tem coisa mais emocionante na vida. Eu não tive filhos ainda, mas eu vou te dizer, foi meu parto ali. A hora que eu ouvi a minha voz num comercial, numa chamada da rádio, num peso como uma Band, eu falei, meu Deus do céu! Agora eu estourei no norte, agora eu nasci pro mundo. Eu chorava na estrada voltando para São Paulo, igual um bebê nascendo mesmo. Foi surreal. Então, assim, eu acho que tem dois momentos. A primeira rádio foi uma rádio web que, sim, eu respeito, tem fundamento, sensacional. Mas a primeira rádio foi a 975, que foi no interior. Aí tem um outro processo. A primeira rádio na Paulista. Aí eu falei, agora eu estou no rádio. Deixa eu fazer uma perguntinha. Uma pergunta porque eu não entendi completamente. Quando você disse que era a Band, mas não era a Band, você queria dizer o quê? A Estéreo Vale? A rádio do grupo Sompur? Não era... Porque tem a Band Vale e tem é uma a Band própria do grupo Bandeirantes. Isso. E tem a Band 975. Muitas pessoas, quando você fala assim, eu fiz a Band de São José, pensa que é a Band Vale. Uhum. Entendeu? Eu fiz a de São José dos Campos, mas é a 975, que na época que eu fiz, é como se fosse Transamérica Pop, Transamérica Hits, então assim, é o mesma equipe, mesmo grupo, porém, não é a Band Vale. A Band Vale tem um tipo de programação. A Band 975 tinha outra. Na época que eu fiz, que foi no ano de 2000, a programação era como uma Alfa FM. Mas a sintonia é no mesmo dial? Não. Porque nós não temos o digital ainda. O rádio FM digital permitiria, no mesmo número, você sintonizar a rádio A, B, C, etc. etc. No caso, você estava sintonizando um outro número. 975 isso. Deve ser 97,5, é isso? Isso, 97,5. Okay. Então, a Estéreo, a Band Vale e a 975, que tinha essa programação mais reservada, que todo mundo, inclusive, falava que era o xodó do Johnny Saad, né? Porque tanto a Vale quanto a 975, claro, ele tem o grupo Bandeirantes, incrível, maravilhoso, porém, ali é o xodózinho, é aquilo do eu vou fazer a rádio que eu gosto, tocando o que eu gosto de ouvir. Então, essas rádios tinham essa marca aí de as menininhas de ouro do Johnny Saad, e eu fazia a 975. Okay. Pode prosseguir, agora eu já entendi tudo. Obrigado pela parte. Somos nós. E aí, comecei então ali, eu tive 3 estreias, então, na minha visão, no meu coração, no rádio. Uma rádio web, maravilhoso, incrível. Então, fui fazer uma rádio no interior, maravilhoso, incrível, já era rádio, já tive a emoção de falar. Eu só me senti radialista no dia que eu realmente estreiei numa rádio. Então, estava ali, numa rádio, no dial, sendo ouvida, de uma forma tradicional. E aí, fazendo lá, eu tive convite para entrar na Kiss FM, aqui em São Paulo. Na época era 102,1, hoje já mudou a frequência, se não me engano está em 92,1 ou 0,5, teve uma mudança no dial depois de muitos anos, e aí eu fui para Kiss. Só que assim, a minha história com as rádios da Paulista, para quem acha, é muito fácil, tem QI, tem o amigo, tudo isso em qualquer área é muito útil. Porém, nem todo mundo tem a mesma história. A minha história para conseguir entrar numa rádio em São Paulo
já veio, porque, querendo ou não, na web eu tive o convite, na 975, na Band, eu também tive o convite, mas conheci ali um colega de trabalho que foi lá e falou de mim. Na Kiss, eu, uma vez por mês, gravei o registro de voz, como disse o Luiz, num CD, e eu levava em todas as rádios de São Paulo possíveis. Então, eu começava lá pela Transamérica, dava uma passadinha do Grupo Bandeirantes, vinha para Paulista e ia entregando. Uma por uma, a pé na Paulista, pá, meu CDzinho, entregava para recepcionista. Se tinha alguém que eu conhecia, assim, produtor, opa, entreguei. Então, uma vez por mês eu levava o mesmo piloto, não é que eu gravava um por mês, não, era o mesmo piloto, gravado no estilo jovem, mas eu levava ele para Band, eu levava ele para Kiss, eu levava ele para Antena 1, era o mesmo piloto, porque não tinha verba também, levava investimento. Tinha que comprar o CD, tinha que mandar fazer um papelzinho bonito. E aí eu fiz isso por um ano aproximadamente. E eu tenho essa conta de um ano, porque quando o Evaldo Vasconcelos, que é diretor até hoje da Kiss FM, me chamou para conversar, ele me chamou uma reunião umas 9 horas da manhã. E aí ele falou, tudo bem? E aí eu vi aquela pilha de CD na mesa dele, era com os meus CDs todos iguais. Ele não jogou fora, ele guardou um por um. Acho que quando deu um ano, ele falou, meu Deus do céu, alguém saiu de férias, vou chamar essa maluca. Falou, tudo bem, eu ouvi o seu piloto aqui, ele não tem nada a ver com a minha rádio, nada. Mas você se comunica bem, tem uma excelente pronúncia, aqui tem uma pronúncia meio afetada, né? O pessoal gosta de um inglês mais porreta, um inglês americano. Amei sua pronúncia, você se comunica bem. Que rádio você já fez? E aí vem essa pergunta que o Lu falou aqui. Que rádio você já fez? Então, não importa quanto tempo você fez. Se você já tiver feito uma rádio, pensa no negócio. Nem sempre vão te perguntar quanto tempo você fez. Por que o que aconteceu? Quando eu fiz a 975, eu fiz por um mês. Por que eu fiz por um mês? Era em São José dos Campos. Eu continuava morando em São Paulo. Não poderia morar em São José dos Campos. Então, eu fiz ela por um mês e peguei aquela experiência. Tipo, que incrível, amei. Porém, para mim, naquele momento, não dava, porque meu pai tinha infartado. Então, eu sou filha única, eu tinha que estar presente com a minha família. Então, eu tive essa experiência lá por um mês, voltei para São Paulo, e acho que nem 2 semanas depois, me chamaram para esse papo na Kiss. Então, quando o Evaldo perguntou, que rádio você já fez? Eu fiz a primeira rádio web do Brasil, ele fez uma cara de, não fez nenhuma, me conta que rádio você fez. E aí eu falei, eu fiz a 975 do Grupo Bandeirantes lá em São José dos Campos. Aí ele, mas é popular. Eu falei, não, a 975 é como uma alfa. Tá muito mais parecido com a Kiss do que qualquer outra rádio. Aí ele falou, folgada, gostei dela. Me conta mais. Aí eu falei, bom, de rádio, tem que ter jogo de cintura também, não pode ir. Total. E o diretor, o gestor, ele tá ali também. Deixa eu ver quem é. Quem é que tá chegando aqui, né? Então, como que eu vou me portar nessa entrevista, nesse papo? E aí ele falou assim, tá bom, você se comunica bem, gostei que você é meio folgadinha também, né? Porque ele mandou a bola, eu chutei pro gol. Você tem tempo hoje? Ele, então, já são umas 10 horas, que ele me deu um chazinho de cadeira, bateu um papo comigo. Às 11 horas vai começar um programa aí, eu vou botar você no ar. Então, o meu teste foi no ar. Tá vendo? Eu estreiei, assim, eu fui para um bate-papo. Chutei e acertei. Eu não estava nem pronta, não tinha nem roupa para isso, Lu. Tava lá assim, tipo, fui, aí ele falou, 11 horas você entra no ar. Eu falei, ok. Nem espirrei mais, nunca mais. E ainda pude escolher minha música de estreia. E foi para o ar. Foi para o ar. O programador musical chamou para conversar, falou assim, olha, como você foi colocada numa fria, porque você não está estreando numa madrugada, no final de semana, você vai entrar 11 horas da manhã numa rádio como a Kiss, que tem um público assim, que é amor ou ódio. Que conhece tudo, que é o pior de tudo. Quer dizer, bom para o lado e pior para quem está na berlinda como você. Exato, só que eu estava isso numa época que não tinha o Google, gente. No máximo tinha uma biblioteca, eu tô falando do ano 2000 para 2001. Então, assim, não era eu entro aqui no Google, pego a informação e vou falar no ar. Porque a Kiss é uma rádio que sim, tem isso, você mostrar o seu conhecimento sobre a banda, sobre a época, sobre o artista. E aí você fala assim, eita, não dá tempo de ir na biblioteca, eu vou entrar no ar daqui 1 hora. E aí ele falou assim, que artista você quer que eu toque na sua estreia? Eu pensei, toquei um monte de Beatles lá na rádio web, eu quero Beatles. Você achou que ele colocou
All We Need Is Love? Não, ele meteu um Good Morning, e eu que lutasse para saber alguma coisa sobre essa música. Porém, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente está começando no rádio, que às vezes a gente não fica assim, primeiro eu tenho medo de diretor, eu não tenho medo nem da tia do café, nem do presidente do negócio. Eu já trabalhei com o Luiz, ele sabe disso, eu trato todo mundo com respeito, olho no olho, e beijo e abraço todo mundo, mas esse é o meu jeito, não é um padrão. Não estou falando que isso é uma escola. Mas eu acho que você tratar todo mundo da mesma forma é uma grande vantagem na sua vida. Porque eu cheguei para o programador musical e falei assim, eu sou locutora. E eu, mesmo não estando há tanto tempo, eu me considero boa. Porque eu demorei muito tempo para descobrir que eu era boa nisso. Então, independente do curso, eu senti que realmente eu sou boa nisso. Eu realmente me comunico bem, eu falo legal, mas eu vou precisar de você. Aí ele, como assim? Eu não sei tudo, eu não vivi essa época. Eu sou uma menina de 19 para 20 anos aqui. Eu não vou virar para você e falar que eu sei tudo sobre Beatles, sobre Elvis. E esses eu tô falando dos fáceis. A hora que você me tocar uma viagem ao centro da Terra, lá do B aqui, eu morro. Tudo bem que a música tem mais de 40 minutos, mas vou morrer, não vou saber o que falar. Eu não vivi essa época. Então, assim, eu vou ser uma excelente locutora se você for um excelente programador e produtor e me ajudar. Quem já tinha feito isso com ele? Ninguém. Aí eu ganhei um carro. Botei na parede, porque eu falei assim, eu não tinha onde, eu não era vou numa biblioteca pegar um livro sobre o rock and roll. Não é assim também, gente. Tinha a Barça na época. Na Barça não falava sobre George Thorogood and the Destroyers. Não falava. Então, eu precisava de alguém que tinha vivido ou que conhecesse muito. Se eu estou numa rádio, programador musical, colei nele na hora. Eu chegava antes do meu horário umas 2 horas, saía do ar e ficava mais umas 2 horas. Me conta tudo aí. Eu vi ele fazendo a programação musical, caderninho, ó, e anotando. Então, às vezes você fala assim, não tem oportunidade. E quando tem oportunidade, você sabe agarrar a oportunidade? Porque às vezes a oportunidade tem, mas você não agarra direito, você vai perder. Então, eu fiz isso. Eu aprendi na raça e entendi a importância de você conhecer, seja artista ou época. Você está iniciando no rádio agora. Então eu preciso saber sobre o MC fulano de tal, o rei da pisadinha. Tá, legal, isso é o que você está vivendo hoje. E os anos 2000, no seu início? 90, 80, 70, 60, né? Aí fala assim, tivemos a perda do Aguinaldo Timóteo. Não gosto da música dele. O cara é super importante e relevante para a música popular, então é legal saber. Independente de você gostar ou não. Então, se você tiver vontade sempre para aprender e se comunica bem, porque se você só se comunica bem, você vai ser o papagaio da rádio hora. Rádio tal, hora tal. E eu, quando eu entrei me sentindo principalmente confiante de que eu me comunicava bem, eu não queria mais só falar o nome da rádio a hora. Isso não me interessava. E já recusei propostas de rádios que me convidaram, que eu falei assim, eu não vou ser feliz aí. Se eu só falar o nome da rádio a hora, no máximo uma nota no comercial, eu não vou ser feliz aí. Então, eu acho que em algum momento eu também pude escolher, mas porque eu fiz uma base lá atrás. E contei com pessoas que eu falei, e aí, posso contar com você? Essas pessoas também compraram a minha briga para eu ter uma história. Ninguém faz sucesso sozinho. Não tem esse milagre, não. Se eu contratar você para gravar hora certa e prefixo, isso você topa? Gravado, beleza. Ao vivo não dá. Tudo bem. Você é um empresário de gravações de hora certa e prefixos os mais variados no Brasil inteiro. Você tem uma voz muito possante. Eu fiz isso na Transamérica. Eu gravei 24 horas de prefixo. Ainda está lá? Não mais porque era para hits. Mas eu gravei tudo isso aí. Você falou de ter 19 anos, não ter tido chance de... Eu vou fazer um pequeno merchan. Se você fosse um pouco mais experiente, ou seja, tivesse mais idade, talvez você tivesse ouvido lá nos anos 85, por exemplo, uma rádio que, antes da Kiss nascer, ela já trabalhava com rock, chamada 89 FM. E essa rádio, você ouvindo, gostando, sendo roqueira por natureza e tal, talvez já te desse, porque essa é uma rádio, pelo menos na época em que ela foi criada, que ela dizia exatamente o que as pessoas que ouvem rock, que gostam de rock, queriam ouvir. Entendeu? Sim. Quem gravou, em que estúdio foi, quando foi, e a música se toca 26 minutos, 27 minutos, não tem problema, não precisa cortar, não precisa editar, porque é isso que o roqueiro gosta. É uma rádio feita para a sua audiência. Então, eu acho interessante você
situar isso tantos anos depois, né, 20 anos depois, essa dificuldade de um jovem não ter tido nem oportunidade de ouvir, muito menos de estudar, porque não é o barato. Aliás, você prova que você fez um teste na vida durante muitos anos. Você já fez teste para locução, para comunicação, vamos dizer assim, porque a locução, antes de tudo, ela é comunicação. E a companhia que o rádio precisa fazer é exatamente essa, dentro dessa alegria, dessa maneira gostosa de fazer companhia. Então, você entrou, acho que na hora certa, no momento certo da sua vida e provavelmente na emissora certa. Mas e depois da pista? Para onde foi? Aí veio um negócio muito louco no meu cérebro, porque eu não sei a sequência, tá? Porque, assim, foi tudo acontecendo depois que eu entrei, que eu falei assim, e quando eu falo entrei, não é em nenhuma rádio, é na Rádio Oficina, porque até então eu estava com o meu GPS muito louco, processamento de dados no colégio, faculdade de arquitetura e urbanismo. Então, quando eu entrei no curso certo, porque foi o curso que me fez ter essa sensação de que eu estava no caminho certo. Claro que quando eu estava na metade do curso, eu me perguntei, e agora? Como que eu vou arrumar um emprego nessa área? Porque deve ter um conhecido e blá, blá, blá. E depois que eu vi que não, que eu podia ir atrás e ligar para a rádio e procurar, o não a gente já tem. Essa é uma frase que há muitos anos eu uso na minha vida. Não ouça um não de quem não vai te dar um sim, não sabe dar um sim. Não ouça um não dessa pessoa. Você tem também a sua cabecinha, faz ele te dar um sim. E assim, acredita em você. Acredita em você e vai. Aí, nesse período de 15, eu fui cobrir, acabei cobrindo um mês de férias da Dani Mel, que inclusive saiu de lá um tempo, tá lá de novo, fazendo um programa de entrevistas muito bom, diga-se de passagem. Ela voltou das férias e aí eu conheci ela pessoalmente. Não foi aquela coisa assim, essa mulher está cobrindo a minha vaga, vai pegar o meu lugar. A gente se adorou de cara. Eu, o Fernando Barreto, o Edu Pares, o Morcegão estava lá na época. Enfim, a equipe é a mesma. Acho que só eu saí da equipe lá. Toda a equipe, tipo, essa menina é demais, ela não pode sair daqui. E aí o Evaldo também tinha essa intenção de me chamar para a rádio de novo. Passaram-se 6 meses, ele me chamou para ficar na rádio. E nesse período eu fiz American Sat, que não passava no rádio em São Paulo, né, mas fazia a transmissão, uma espécie de produtora, né, Lu? Fiz também 2 rádios web com o Nilson Nil, uma para brasileiros que moram no Japão, que era a Banzai, e também a Fênix. A Fênix já não era tão específica para você que está trabalhando, porque eu fazia o horário do meio-dia, então lá era meia-noite, o pessoal que estava trabalhando na fábrica, no Japão e tal. Então, a Banzai e a Fênix eram muito parecidas, mas não tinha uma programação tão focada nos profissionais que estavam trabalhando, e a outra era uma programação mais aberta, como uma rádio web para todo mundo. Fiz essas 2. Aprendeu alguma coisa de japonês, além do francês lá da empresa? Moshi, moshi, que eu já abria meu horário com moshi, moshi, que é uma saudação de bom dia, aí, tudo bem, vamos lá, o dia vai ser lindo. Então, todo dia era o moshi, moshi, tá ótimo, né? Arigato, banzai, sensei, é isso aí. Aqui, é igual o meu francês, sutiã, croissant, é maravilhoso, meu francês também tá tudo certo. E aí eu tive essa passagem, que foi meio embolado, porque eu cheguei a fazer 3 rádios ao mesmo tempo. Porque eu falei assim, eu não conheço ninguém, então tem que ter experiência. Depois que eu ouvi a pergunta do Evaldo de onde você fez onde, na próxima entrevista eu vou falar que eu fiz 45 rádios, só não preciso falar quanto tempo eu fiz. Então eu fiz lá 3 online, aí fiz a Band 95, a Kiss, até que em 2001 me chamaram de novo na Kiss, fiquei mais um período na Kiss, e enquanto eu estava lá, já com horário, entrava às 11 horas da manhã, acabei pegando aquele horário que eu estava só de passagem. Eu estava fazendo lá quando tocou o meu telefone num dia que eu fui fazer teste na Mix. Eu saí daqui, fui fazer o teste na Mix, que foi o dia da queda das Torres Gêmeas. Estava eu e Ana Martins, que é outra super comunicadora, super locutora, que virou amiga nesse tempo todo. Estávamos as duas lá na salinha de espera para fazer um teste na Mix, caiu as Torres Gêmeas. E a gente lá, e ninguém atendia a gente, ela fez o teste, eu fiz o teste. A gente saiu para tomar um café, no que eu dei tchau, toca o meu telefone e era da Energia 97. Isso já em 2002 para 3, final de 2002 para 3. Era o Sombra,
falando que queria falar comigo. Depois ligou o Domênico, que o Sombra queria falar comigo. E aí, se eu podia ir lá. E eu fui, durante o Estádio 97 mesmo, fiquei do lado de fora do estúdio, e fui conversar com o Sombra. Foi uma conversa super rápida, bem estilo Sombra, papum, eu quero isso de você, é sim ou não, beijo, tchau. E aí ele falou, olha, eu falei que estava na Kiss, ele falou, então vamos fazer assim, você faz sábado e domingo aí. Vai fazendo sábado e domingo, você já tá titular na outra rádio, e a gente vê depois. Você faz 2 horários no final de semana e tá bom. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o sábado, o domingo, na segunda ele falou, eu quero você de titular, tá? Você entra no ar às 2. Eu, oi? Quê? Então eu fui folguista por um final de semana e contratada na segunda-feira. Para que o Sombra não fique bravo com a gente... Não vai ficar jamais. A gente brinca muito porque a gente fala os nomes que a gente está acostumado e às vezes esquece de situar. Às vezes você fala, não, porque o César, ele não sabe de que César está falando. Às vezes nós dois sabemos, mas quem está nos vendo agora, acompanhando o programa dentro da nossa série, fala, para, Sombra, eu já ouvi falar esse nome, mas tem gente que não gosta de fazer sombra para outro. Nós estamos falando do Hilton Maia, grande amigo. Exatamente. Um rapaz que é talhado para rádio, gosta muito, trabalha muitos anos nisso, e já fez outras coisas também, outras emissoras, até em televisão. Mas, enfim, vamos em frente com a sua história, que é o que está importando. E eu ainda quero saber muita coisa e a hora está correndo, minha filha. Vamos embora. Calma, vou acelerar então. Então, eu entrei na Energia 97, menino Hilton Malta, o Sombra, que é um dos apresentadores do Estádio 97, ou o grande apresentador, mas ali ele é o âncora, mas também está com os outros meninos, cada um falando de um time. É um programa que está completando 21 anos. É o tempo da minha carreira em rádio, é o tempo do Estádio 97, a gente comemora aniversário juntos. E o Sombra é uma história legal, eu sei que é sobre mim, mas ele começou na Energia 97 como estagiário. E isso é sensacional, porque hoje ele é diretor, coordenador, ele faz tudo. Ele faz o trabalho do estagiário, do dono. Ele é o cara. E ele me chamou para conversar, a gente acertou, virei titular em um final de semana e fiquei lá até 2007, dezembro de 2007. Fiquei lá um longo período, cheguei a fazer a Tropical enquanto estava na Energia, Tropical FM, Ciro Aguiar, um grande cantor aí dos tempos áureos, né? E também dono da emissora, Fabinho é o filho dele, que também faz horário e também faz outras coisas na rádio. A família toda trabalha lá. Eu trabalhei na Tropical 2 vezes durante esse período. Uma vez como folguista também, e depois eu fiz um programa de forró na Tropical, por um longo inverno. Fiquei um bom tempo lá na Tropical fazendo um programa de forró, que era mesmo pro povão, que gostava de ir nas casas específicas aqui, de Canto da Ema, Tropical Danças, todas essas casas aí, Centro de Tradições Nordestinas. Era um programa voltado para aquele forró do Norte e Nordeste. E fazendo Energia 97 ao mesmo tempo. Até que em 2007 eu recebi um segundo convite, porque eu já tinha recebido um, e falei não. Recebi um segundo convite para ir para o Grupo Bandeirantes, que na verdade seria o terceiro, porque eu já tinha trabalhado uma vez, para ir para a Band FM aqui de São Paulo, trabalhar no Grupo Bandeirantes, e aí com várias oportunidades que aproveitei todas. Fui para lá em dezembro de 2007, estreiei bem no comecinho de 2008, assinei contrato antes, e fui para uma virada de chave na Band FM, que tinha uma programação super popular, e que por 6 meses foi uma rádio pop, uma rádio jovem, como o que eu ouvi nos últimos anos na Rádio Disney. O projeto era muito semelhante ao projeto da Rádio Disney, que toca de tudo, mas menos popular do que voltou a ser a Band. Sem tocar tanto programa de axé, foram cortando as coisas. O programa do Betinho caiu, foi uma grande mudança para a Band FM, que não durou muito, porque eu acho que assim, não é nem que o projeto era ruim, o projeto era muito bom. Porém, eu acho que tem rádios que elas têm uma marca. Se eu transformar a Maquis FM numa rádio de axé, hoje, eu acho que ela também não vai dar certo, entendeu? Tem rádios que elas têm, 89, tentou também ser uma rádio pop.
89 é rádio rock, não tem como eu ouvir 89 tocando outra coisa. Então, eu acho que tem algumas rádios que têm um peso muito forte na sua marca. Eu acho que muitas já tiveram mudança, inclusive a Energia foi uma rádio rock, foi a Hot 97, chegou um período a tocar uma música, uma programação bem popular e aí entrou no eletrônico. Eu acho que tá válido tentar mudar, até porque o público às vezes pede, mas geralmente não dá certo. Temos provas disso no mercado. Aí do Grupo Bandeirantes fiquei lá até 2010, e lá fiz Nativa, fiz MIT FM, que era da marca Mitsubishi, também trabalhei na MIT, fiz a Band, gravava para TV, fiz Miss Brasil, às vezes ia falar de esportes no Band Esportes, eu sei muito de esportes, não sei por que me chamavam, mas eu sempre ia, nem que eu falasse das coxas do jogador de futebol, dava sempre muito certo. E aí, de lá, fui convidada para a terra do Mickey, que gosto muito, amo o Mickey para todo canto aqui. Fui uma das convidadas a participar do projeto Rádio Disney. Acho que eu fui contratada quase 6 meses antes do projeto estrear. Foi sensacional, uma experiência incrível, que eu acho que poucos radialistas viveram, porque tem muita gente que deve ter passado por aqui, que vai passar, que vai falar assim, eu tenho 30 anos de rádio, 40 anos de rádio. Mas quantos podem dizer que estrearam junto com uma rádio? Pouquíssimos. Então, eu tenho essa marquinha aí também, de primeira locutora de rádio web e de estrear junto com uma rádio. Uma história muito legal que vivi por quase, mas foi quase, hein? Se for pelo Datafolha, dá 10 anos. E então, depois de entregar uns brigadeiros durante a pandemia na casa do Luiz Fernando, me chamaram no final do ano, novamente, o Sombra me ligou e falou, volta, vamos conversar. Eu falei, será, filho? Porque o Luiz conhece bastante da minha história, mas você que está ouvindo, assistindo, não. Quando eu saí da Rádio Disney em janeiro de 2019, já era pandemia, mas a gente não sabia, eu já estava muito voltada e focada para fotografia. Então, estar no rádio, pensando na minha carreira e em todos os segmentos que eu fiz, eu já tinha feito rádio adulta, rádio popular, rádio segmentada, pop, rock. Eu falei assim, será que eu vou seguir fazendo rádio? Porque tem gente que vai lá, faz uma rádio a vida inteira, se aposenta e fala, amo a minha carreira. Eu tive essa passagem por todos os segmentos, por todas as rádios. Eu realmente me considero uma comunicadora, porque para onde virava a roda eu ia, inclusive na Rádio Disney, girou a roda 415 vezes. Eu falo que uma Rádio Disney eu fiz umas 6 rádios. Então, assim, para mim, eu tinha fechado a roda, o ciclo da vida, o Hakuna Matata. Eu falei, olha, que rádio que falta eu fazer? O Luiz Fernando sempre acha que eu fiz a Jovem Pan e eu não fiz. Eu penso, eu já fiz uma rádio desse segmento, uma mix, eu já fiz uma rádio desse segmento, então não é uma coisa assim, não fiz 89, eu fiz a Kiss, então não preciso passar em todas para ser feliz. Dos segmentos, eu fiz tudo, e estou muito bem obrigada com isso. E aí eu falei... Minutinho. Talvez seja uma premonição, esse meu engano. Né? Quando eu penso que você fez a Jovem Pan, por algum motivo, é porque eu acho que você tem futuro lá. Mas como eu não mando nada, eu não vou ligar para o Tutinha para falar isso, até porque isso desvalorizaria o seu passe, então eu deixo que as coisas aconteçam normalmente. Mas anote aí que ainda pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu não imaginei que 13 anos depois, em dezembro de 2007, eu saí da Energia 97, e no dia 1º de dezembro de 2020, eu reestreiei na Energia 97. Eu, nas minhas contas, eu não imaginei que eu fosse trabalhar lá novamente depois de 13 anos. Quando a Energia, aliás, é a única rádio que eu me despedi no ar, que eu acho isso breguérrimo, porque quem ama rádio vai se emocionar. Então, você fica no ar igual um louco. Eu adorei trabalhar. Você não consegue falar. Então, tentar se despedir no ar, do ouvinte, da rádio, não dá certo. Então, fica brega porque fica ruim. Não que brega seja ruim, brega é amorzinho, mas fica ruim. Aí eu, na Energia, Domênico Gatto, um dos maiores locutores desse país, vira e fala, não, você vai ter que se despedir, todo mundo te adora aqui. E aí, fomos tentar os dois falar, virou um lambaceiro, porque os dois chorando, deu ruim. Mas uma das coisas que eu consegui falar foi, eu volto. Eu não sei quando, mas eu volto. Na minha cabecinha de menino, eu pensei, o quê? Em 2 anos eu tô aqui. Vou lá para a Band, faço um pouco, pego uma experiência e volto. E fui para a Disney, fiquei quase 10 anos. Então, é muito louco isso, porque a gente não sabe literalmente, pode ser que realmente vá para a Jovem Pan, mas voltar 13 anos depois para a Energia 97
é um presente e uma missão, porque eu prometi que eu voltava, eu sou uma mulher de palavra. Então, eu precisava também encerrar esse ciclo, porque todo mundo falava que eu era uma maluca, que eu estava saindo no auge da minha carreira, onde as pessoas sabiam meu nome e meu sobrenome, onde eu tinha e tenho o meu bordão, porque eu desenterrei ele também, já que me desenterraram, eu também desenterrei meu bordão no ar. Então, uma rádio onde me convidou com carinho, respeito, a sensação que eu saí de lá é a que eu estou voltando para uma rádio que eu posso chamar de lar. Nenhuma outra rádio que eu passei, eu nunca deixei de falar da Energia 97, o carinho, o respeito que eu tenho pelo projeto, pelas pessoas. O Luiz Fernando, já trabalhamos junto, eu não puxo o saco de ninguém, eu acho um porre fazer média com as pessoas, então se eu estou falando bem é porque eu falo de coração. Mas o Sombra, o Domênico, o Zé Antônio, que é um dos donos, o Fernando, são pessoas que sempre me trataram como da família, com carinho, com respeito. Então eu nunca tive problemas enquanto estava trabalhando lá, e quando saí esses 13 anos, eu não perdi o contato total com essas pessoas. Então realmente se fez um ciclo de amizade. O Domênico, eu sempre chamei de irmão. Minha história, na primeira passagem pela Energia 97, o meu piloto, eu não fiz teste para entrar, mas o meu piloto ele estava na lata do lixo. Eu acho que essa é uma história muito legal de contar. Meu piloto estava na lata do lixo, e o Domênico entrou na sala do Sombra, que é o Wilton Malta, diretor da rádio, para pegar as caixinhas de CD, porque ele tinha CD em casa com caixa quebrada, quem nunca? E aí ele viu meu piloto lá e falou assim: Sombra, por que você jogou? Você ouviu? Não, a rádio não vai contratar mulher. A última mulher não deu certo, a gente só vai deixar homem na programação, a gente não quer mulher. Mas você ouviu? E o Domênico, daquele jeito dele, insistiu até o Sombra ouvir. Botou lá para ele ouvir e falou: pior que é bom, hein? E o piloto tinha o jeito da Energia 97, porque eu fiz baseado no que eu ouvia, e eu ouvia a Energia 97. Então, quando eu mandei o piloto para a Energia 97 para Antena 1, o meu foco era a Energia 97, mas vai que o de lá gosta, que foi o que aconteceu com a Kiss. O Evaldo gostou e me chamou. Então, assim, o meu sonho, geralmente a galera, principalmente da minha época, assim, todo mundo fala: meu sonho é trabalhar na Jovem Pan. Não que eu não vá trabalhar, se eu for convidada, por que não? Uma super rádio. É uma das maiores redes de rádio do país, super respeitada, desejada por todos. Mas eu ouvia Rádio Cidade e Energia 97. Eu era essa pessoa. Eu cheguei a ouvir Rádio Cidade. Tanto que sou amiga da Cláudia Martins hoje, que é uma das maiores locutoras desse país. Eu tenho uma sorte lascada de ser amigo das pessoas que eu tenho como ídolo, como ídola. E aí o Sombra ouviu e falou assim: agora vamos falar com o Zé, que é o dono. O Zé vai me mandar. Vamos, vai. Foi todo mundo passar lá do Zé. O Zé falou: chama, gostei. E assim, da lata do lixo, entrei no ar, e 13 anos depois, voltei. A locutora que saiu da lata do lixo, olha só. Eu falo, o Domênico quer me matar quando eu falo isso. O Domênico quer me matar, mas é verdade, eu vim do lixo. É uma realidade só para ser relembrada, é isso aí. Não é um slogan muito bom, não. Não, mas a gente brinca. Bom humor é fundamental, já dizia o sábio. Não, ele falava outra coisa, que era beleza, mas para mim o bom humor é fundamental. E aí, 13 anos depois, em decorrência disso mesmo, da admiração, do respeito, também aquela coisa, né? Eu fui namorar outras bocas e eles viram que eu era boa mesmo. Porque às vezes quando a gente está na casa, não é tão boa, mas quando vai para outra boca, aí acharam legal também. E aí eu estava no mercado. Eu cheguei aí em fevereiro de 2020 para fotografar uma convidada do Morde a Sopra. Conversei com Sombra, com o Zé, com todo mundo lá. E aí até foi perguntado: você não está com vontade de voltar para o rádio? Eu falei: eu acabei de voltar de viagem, fechei com uma agência, estou fotografando. Isso em fevereiro. E em março mandaram ficar em casa. E fotografar agora não é uma coisa que eu estou fazendo, não estou fazendo desde o ano passado. E quando você é locutor, você é locutor. E claro que sempre que tem uma oportunidade, eu estou fazendo gravação de voz para evento híbrido, locução publicitária, voice-over, narração de vídeos, muito para empresa farmacêutica, indústria farmacêutica. Mas o rádio é um amor que é muito difícil você dizer não. E no dia que eu saí da Disney, 17 de janeiro de 2020... A Ana Martins, aquela do teste, locutora, que fez teste comigo na Mix, ela entrou na Mix, eu entrei na Energia, a gente seguiu a amiga. Ela falou: Mônica, eu tô saindo da Alfa agora, eu vou na sala do Edu agora, que é o diretor lá da Alfa, vou conversar com ele, você entra aqui hoje, mulher. Você é boa, eu tô indicando, vai dar tudo certo. Eu falei: não, eu preciso de um tempo, eu acho que eu não vou mais fazer rádio. Eu vou só fotografar e gravar. Só que aí
a ligação certa da pessoa certa, na hora certa. Tanto que também não tô ganhando horrores, né? Assim, não tô ganhando R$ 1 por mês, mas assim, eu não questionei salário, eu não questionei nada. Acho que quando o Sombra me chamou, 13 anos depois, a questão para mim era, eu dei minha palavra, eu sei que a gente está numa pandemia, eu também não queria estar indo para um estúdio de rádio onde muitos colegas pegaram Covid, sim, porque um microfone, mesa. Gente, muitas rádios tiveram casos de comunicadores com Covid. Eu moro com os meus pais, não era assim, um desespero voltar para o rádio, não, durante a pandemia. Claro, trabalhar, a gente tem conta para pagar, mas não era, não. Mas no final do ano, quando o Sombra me ligou, e aí, com tanto carinho, tanto respeito, eu não questionei nem quanto ele estava me oferecendo de salário. Eu não virei e falei, mas eu quero. Não, eu queria estar naquela rádio. Eu conheço as pessoas ali. E no meio de uma pandemia, para eu estar bem, falando no rádio, eu tenho que também gostar da rádio que eu estou. Porque eu acho que também muita gente reclama que não consegue emprego, mas também tem muitos coleguinhas acomodados no seu lugarzinho, também tem isso. E eu pensei, eu quero ir numa rádio que eu sinta prazer em fazer. E se eu sonhava em trabalhar na Energia 97, quando eu era menininha de 19 anos, quando eu descobri que eu queria assim, trabalhar em rádio, e se essa rádio está me chamando de novo, eu não ia dizer não, mas nem a pau. Nem que fosse para fazer um mês e sair. Bom, nós estamos quase nos estertores, como querem alguns. Eu quero saber, além de rádio, o que Mônica Leão está fazendo em paralelo, como é que ela se diverte em casa, porque home office permite a gente fazer uma série de coisas, e fica em casa obriga a gente a fazer outras coisas. Vamos lá. Olha, eu já fiz 8.554 cursos durante essa pandemia, de áreas aleatórias, desde das minhas, né? Porque eu falo oficialmente como locutora e fotógrafa, mas já fiz curso de culinária, já estou ocupando a cabeça. Cabeça vazia é oficina maluca. Então, eu estou ocupando a cabeça. Até o ponto cruz, manda aí, vamos fazer também. Então, eu estou fazendo curso de tudo para ocupar a cabeça. Também estou dando aulas. Terminei, já gravei, isso já está pronto a qualquer momento, inclusive quando passar aqui o nosso bate-papo, possivelmente já estará aí, mas eu gravei um curso de comunicação, como se expressar, comunicar melhor, e baseado nessa vivência do rádio, porque você ouve um Faustão falando assim, e as pessoas falam, ele era de rádio, a Hebe Camargo, que Deus a tenha, ela era do rádio, né? Luciano Huck, ele passou pelo rádio, Adriane Galisteu passou pelo rádio. Muitas pessoas que a gente tem como referência na TV, sim, Otaviano Costa, vieram do rádio. E o rádio dá um poder de comunicação, de improvisação, de muita coisa, um domínio sobre a fala, sobre o pensamento, sobre o influenciar, que está tão em moda hoje em dia, onde acho que tantos influenciam da maneira incorreta. A gente ainda tem muitos profissionais incríveis do rádio aí para influenciar da maneira bacana, de mostrar um horizonte bonito aí para as pessoas. Então, o curso é sobre isso. Também montei um curso de musicalização infantil, porque eu sou do carnaval, eu dou aulas para blocos de carnaval, de percussão, de chocalho, ou ganzá, ou rocar, é tudo a mesma coisa. E também gravei esses cursos todos online, estou fazendo curso online, estou dando curso online, depois vira palestra aí quando o mundo voltar lá para 2022 ou 3. Vai saber quando, ou 4, ou 5, não importa. Estou aí pronta para tudo. Além dos cursos, estou gravando para produtora, para agência. Se tiver algum canal de TV, a mãe tá on, pode me chamar. Estou gravando também para a Band de BH. Estou gravando vinhetas, chamadas para lá. E tô aí, Lu, tô viva, graças a Deus. Tem essas coisas, algum espaço? Tem o Instagram com mais de 100 mil seguidores, sei lá por que eles estão lá, @Mônica Leão. Montei também, lembrei, esse Monicast podcast, é do podcast que eu também coloquei no ar durante a pandemia, queria fazer, me propus a deixar para depois da pandemia, mas depois eu falei assim, eu vou fazer agora mesmo, porque eu estou com tempo, depois vai que não dá tempo, e aí depois vai virar uma obrigação do bem, porque é algo que eu queria fazer, fazendo com uma comunicação sem ser entrevista, bate-papo como a gente está aqui, uma coisa livre, solta, que eu acho que é um desejo, né? E então, quem quiser seguir, @Mônica Leão, Mônica com K, ou
Monicast Podcast, ou os dois, e aí você fica sabendo todas as loucuras que eu estou fazendo e fotografando quando possível, porque para respeitar todos os métodos aí de distanciamento, está bem complicado na fotografia. Isso também vai para a área de eventos, não está tendo eventos, então não vou falar que eu estou fotografando em 2021, porque eu não estou. Casamentos foram adiados, cancelados, ensaio fotográfico também não estou fazendo, mas se precisar me contratem, que eu sou boa nisso. Mônica Leal. Produção, por favor. Obrigado. Às vezes o diretor de TV se distrai um pouquinho. Eu queria saber, para a gente encerrar, o que é que você não fez? Pode ser no rádio, pode ser na mídia, pode ser em outras coisas, na arquitetura, casa e decoração, sei lá. O que é que você não fez e gostaria de ter feito ou ainda pretende fazer? Olha, quando eu saí da Rádio Disney especificamente, eu me propus a passar o ano de 2020 viajando. Falei, já que eu vou me dar um ano sabático, enquanto eu repenso, vou estudando fotografia, vou fazendo minhas coisas de fotografia, eu falei, 2020 vou fazer o quê? Vou me dar ao luxo de viajar do Oiapoque ao Chuí e fazer umas viagenzinhas para fora, né? Sair com uma rescisãozinha, tudo legal. Falei, esse é meu momento. Mas aí mandaram ficar em casa. Então, em algum momento da vida, não sei qual, eu vou me dar a esse luxo de fazer várias viagens. Ainda posso ser muito grata, porque quando eu saí da Disney, eu fiquei um mês viajando pelo Nordeste, fotografando, juntando dois amores aí, que é a viagem e fotografia. Fotografei o dia de Iemanjá, de 2020, que foi antes do Fica em Casa. Também pude fotografar o Carnaval, porque além de tocar nos blocos, dar aula em bloco, participar de bloco, também de escola de Carnaval, eu tive a oportunidade de fotografar. Então, eu fotografei dois momentos bem especiais e ainda muito alegres de 2020. Então, ao mesmo tempo que faltou viajar, eu posso dizer que eu sou uma das privilegiadas que teve a oportunidade de viajar num ano onde ninguém está podendo ir direito nem até o mercado sem pensar, será que eu peguei esse vírus? Será que está tudo certo? Será que eu vou morrer? Eu acho que em 2020 eu pensei que eu ia viajar e passei metade dele pensando, será que eu peguei o vírus? Será que eu vou morrer? Mas tudo bem, era para ser assim, vamos embora, uma hora vai melhorar. Nenhum mal é para sempre, nenhum bem é para sempre, então vamos na onda, já essa passa. Tá aí, nós estamos encerrando, infelizmente, o papo com essa moça comunicativa, que faz, muita gente não sabe, e ela não falou assim, en passant, mas também pelo Instagram você pode encomendar brigadeiros, porque o que ela faz, o jeito que ela faz o brigadeiro, não é mole. Eu devia vender. Tantos aniversários aí nesta vida longa de quase não, de 74 anos, e mais 51, não, mais não, 74 mais 51 vai dar muito mais. Tirando 51 de carteira assinada, a Mônica já me presenteou com pacotes e pacotes de brigadeiro, por isso é que eu tenho esse corpinho elegante aqui, entre outras coisas. Mônica, bom demais rever você, bom receber essa energia legal, e eu tenho certeza que todo mundo que está vendo agora a gente, através do nosso canal do YouTube, você coloca lá YouTube/Luiz Fernando Malhoca, ou vice-versa, e você, aqui não tem QR Code, não tem que fotografar e pagar nada, mas você se diverte um bocado. E além da Mônica, tem uma série de outras pessoas que ela já citou hoje, por exemplo, que já participaram, já conversaram com a gente, e outros que ainda estão na fila para conversar, porque é um por semana. Adorei rever você. Muito obrigado pelo seu tempo e também pela sua comunicabilidade, que é maravilhosa e faz bem para a gente. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, Mônica. Foi um prazer bater esse papo com você e falando de algo que a gente ama tanto. Eu passei por tanta rádio que eu não consegui falar da minha carreira, tô brincando. Mas é isso, eu acho que eu tive a grande oportunidade de descobrir na hora certa, como o próprio Luiz falou, estive nos lugares certos e a gente não manda em nada nisso, porque quando eu achei que minha carreira tinha acabado, e graças a Deus, não porque eu estava mal, mas porque eu falei, eu fechei um ciclo, pintou uma oportunidade de repente eu me aposentar, onde eu amo tanto, onde eu amo o lugar, as pessoas, a programação musical. Então, se é para estar no rádio, você que está, de repente, começando aí,
pense sempre em trabalhar. Claro que às vezes a gente procura oportunidade, mas pense em trabalhar com o que você gosta, no segmento que você gosta, do jeito que você gosta, e não seja só mais um falando o nome da rádio a hora. Comunique-se, comunique para o povo. Fale muito, porque tem gente precisando ouvir e querendo ouvir. Principalmente esses tempos aí de pandemia ou pós-pandemia, que a gente precisa de muito carinho, e isso o rádio vai trazer sempre para você. Essa é a verdadeira função do rádio, a companhia. Quem tem o que dizer, quem tem conteúdo, tem sempre um amigo do outro lado, mesmo que não veja o rosto, mesmo que não conheça a pessoa. Mas o rádio é exatamente isso. Mônica, obrigado pelo seu tempo e a gente volta a conversar. Beijo. Beijo. Até mais. Essa foi Mônica Leão participando da série Vozes do Brasil. Dentro do projeto, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Um rádio centenário que já trouxe muitas alegrias e vai continuar trazendo. Semana que vem a gente volta com mais um episódio e mais uma voz bonita, se Deus quiser. Até lá.